Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de redação. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre alguns temas sociopolíticos e filósofos. Já vou estar dando algumas informações para vocês aqui. Essa é a nossa última aula antes do período de férias, né? Devido ao adiamento do Enem, será possível dar essas férias para vocês aí, como vocês já devem estar sabendo. E depois a gente retorna para dar um gás a mais aí e aí conseguimos preparar todos da forma que a gente gostaria e obedecendo os cronogramas que já estavam planejados para que vocês possam ir bem no Enem. Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre esses temas sociopolíticos e filósofos, a forma que nós vamos trabalhar, a forma que a gente tem que dar uma olhada neles e que vai poder nos ajudar a organizar e escrever a nossa redação. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu faço biomedicina na UFTM, estou no último ano e estou aí no grupo de professores de redação desde o início do ano, ok? Então vamos lá então, vamos perder muito tempo não. Vamos começar então falando um pouquinho dos temas sociopolíticos, que muitas vezes os temas das provas de redações em vários vestibulares, normalmente quando se fala sociopolíticos e filósofos, a gente vai encontrar muito mais nos vestibulares regionais ou estaduais, como por exemplo o FUVEST, Unicamp, Unesp, o próprio vestibular do meio do ano da UFO. Então a gente vai encontrar muito isso. No Enem é muito difícil cair um tema relacionado a filósofos. Porém, o sociopolítico ele sempre está presente. Pode ser que a gente pense sempre que pelo Enem ser federal, ser uma coisa nacional, a gente pense que não, que eles não optem por estar colocando esse tipo de tema. Mas na verdade todo tema carrega um pouquinho dessa mistura de social e político. Então, eu vou estar mostrando para vocês que, acima de tudo, uma boa visão dos fenômenos presentes na sociedade, principalmente brasileira, devem ser levados em conta. Então, por exemplo, atualmente a gente está vivendo no meio de uma pandemia, no meio de um isolamento social. Então, essa questão ela deve sim ser levada em conta em relação ao tema que foi proposto. A gente vai ver outro exemplo que eu trouxe para vocês, que é a importância da luta contra o machismo, ou até um outro, a participação política indispensável e superada. Foram temas da FUVEST de 2012. E o que fazer para evitar problemas com este grande grupo de temas? Né? Então a gente tem que primeiro pensar em algumas perguntas, né, de como que a gente vai encarar esse tema. Pegou esse tema lá? O que eu faço? Primeira coisa, a gente tem que fazer algumas perguntas para esse tema que a gente mesmo vai estar respondendo. Primeira pergunta: como é a minha realidade em relação ao tema? Então, se o tema está falando, por exemplo, de grandes capitais, de grandes empresas e de um grande mercado de comércio, qual que é a sua influência? Aonde que você se encaixa nesse tema, né? Se você for de uma cidade pequena, esse tema parece que às vezes não vai se encaixar tanto em você, mas sempre pense que todo material, todo alimento, todo tipo de material que a gente utiliza na nossa vida, ele chega até nós por um meio. Então, se a gente está falando do comércio exterior ou do comércio interno, nacional, de grandes empresas, como é que esses produtos chegam até nós? Então, aí a gente já pegou uma relação de um tema. A segunda pergunta que a gente tem que fazer é: por que o tema se configura dessa forma? Quais são as causas? Então, é aquela coisa. Por que esse tema foi apresentado para a gente? Por que esse tema foi colocado aqui para a gente? O que atualmente está acontecendo para que este tema esteja aqui na minha frente e que esteja sendo levado em questão? Terceira pergunta que a gente tem que fazer: quais são as possíveis consequências do tema em questão? Ou seja, quais os problemas desse tema? Quais as possíveis soluções também que a gente pode estar colocando para esse tema? A gente vai precisar utilizar isso também. Quarta pergunta:
Essa realidade sempre foi dessa forma ou ela é algo específico do meu contexto? É sempre bom a gente lembrar que os nossos avós, eles contavam uma forma. Sempre quando a gente vai conversar com nossos avós ou com pessoas mais velhas, elas sempre falam que no tempo antigo não era desse jeito, ou no meu tempo não era dessa forma. Então, sempre temos que analisar, antigamente, esse tema, de que forma que era tratado? Atualmente, ele está sendo tratado de que forma? Então, a gente tem que ter isso em mente também. Quinta pergunta: como ela se apresenta? Foi em outras culturas? Ou seja, esse tema que a gente está trazendo aqui, ele está relacionado à cultura brasileira? Ok, está relacionado? Fechou. Está relacionado à cultura nordestina, por exemplo? Ah, não tá. Está relacionado à cultura do Sudeste. Então, qual que é a cultura do Sudeste? A gente tem que saber isso também. 6. Em uma realidade problemática, porque e é possível necessário que essa realidade seja mudada? Como? Então hoje a gente vive um isolamento social. Como que essa realidade pode ser mudada? Através da vacina? Somente da vacina? Ou será que existe alguma outra forma que a gente pode estar fazendo para estar voltando ao nosso ambiente comum, ambiente sociável de todos? Isso também deve ser levado em questão. Sétima pergunta: esse tema já foi abordado pela sociologia e pelas artes? E se foi abordado, que forma? Como que ele foi abordado? Então, a gente tem que pensar nisso para saber exatamente se já existe um argumento sobre esse tema ou se esse tema é novo. Se esse tema for novo, a gente tem uma possibilidade muito maior de falar de muito mais sobre ele, porque ele é novo, né? Agora, se ele já foi tratado, se ele já foi falado, já, a gente pode, na verdade, estar usando como argumento histórico, estar trazendo exemplos para esse tema que vai engrandecer o nosso texto. Eu acho que é bom a gente lembrar que nem todo tema ele não tem um histórico. Basicamente todo tema já foi abordado pela sociologia, ou pela arte, ou pelas ciências. Então a gente tem fonte de muitos temas. Então não vai crer que não existe informação sobre isso. Na verdade, sempre existe. A gente tem que procurar um pouquinho mais e aumentar a nossa bagagem histórica, a nossa bagagem cultural também. Oitava pergunta: há exemplos atuais que demonstram a atuação dessa realidade? Então, por exemplo, a gente está tendo nas últimas semanas um forte número, né, um aumento dos números de incêndios aí no território brasileiro. Então, aí a pergunta há exemplos atuais que demonstram? Então, se o tema fosse correlacionado à forma que está sendo preservado, as nossas florestas, a gente poderia sim trazer que está ocorrendo as queimadas. Porque atualmente seria isso que as nossas matas estão passando. Então a gente tem que sempre trazer para a realidade, utilizar o histórico para dar força ao nosso argumento, mas sempre trazer para a realidade, para o nosso para a nossa real situação agora. Eu vou estar trazendo um exemplo de um texto e às vezes vai parecer um pouco confuso, porque realmente é um pouco difícil de a gente encontrar textos que estejam exclusivamente trabalhando com sociopolíticas e mas que a gente vai conseguir ver alguns aspectos. Eu queria lembrar aqui também para vocês que vocês tiveram uma aula recentemente com o professor Luiz Paulo e ele falou também algumas coisas sobre os temas sociopolíticos. Ele falou na visão da filosofia. Eu estou falando agora para vocês na visão da redação, de que forma que vocês vão utilizar toda essa filosofia, toda essa sociologia que vocês têm dentro da redação. Então vamos estar vendo o nosso exemplo. Bom, então o tema que foi proposto aqui é altruísmo e o pensamento ao longo do prazo ainda tem espaço no mundo contemporâneo? Então, primeira coisa, a gente tem que fazer todas aquelas perguntas lá que eu passei para vocês. Aí vocês vão pensar, Léo, já não lembro de nenhuma das perguntas que você passou para a gente. Calma, respira e a gente vai começar a
perguntar, questionar o tema de uma forma muito simples. Por exemplo, altruísmo. O que é o altruísmo? Altruísmo, no significado do dicionário, é o tipo de comportamento encontrado em seres humanos e outros seres vivos em que as ações voluntárias de um indivíduo beneficiam outros. Ou seja, as pessoas se autoajudam, né? Eu ajudo o outro sem esperar com que o outro me ajude, certo? E, e será que esse pensamento, atualmente, no nosso mundo contemporâneo, ele tem espaço para isso? Então a gente vai estar lendo aqui o texto aqui e para saber identificar também algumas coisinhas. O título: sobre equívocos, narcisismos e imediatismos. Caracterizada pela evidente degradação do ser em ter, a atual estrutura socioeconômica, embasada no que é efêmero e aparente, acarreta na vida uma imensa inversão de valores. Os indivíduos influenciados pela vivência em um meio marcado pela competição passaram a enxergar o outro como o inimigo em potencial. Diante disso, esses relacionamentos superficiais, valores egocêntricos e atitudes que priorizam o imediato, o altruísmo vai se desfalecendo e se tornando uma raridade no mundo contemporâneo. Então aqui a gente teve primeiramente uma introdução. E ele logo de cara fala que realmente o altruísmo não tem mais espaço porque agora não tem mais o companheirismo. Agora a gente sempre encara o outro como nosso inimigo. A gente pode até falar do próprio Enem, que a gente fala os nossos concorrentes e os nossos concorrentes. E na verdade o Enem é uma prova que a gente está atuando, competindo contra a gente mesmo, porque a gente precisa estar controlar a ansiedade, controlar tudo aquilo que, deixar tudo aquilo que a gente estudou preparado na nossa cabeça bonitinho, deixar um pouquinho o mundo lá fora da sala para aí sim entrarmos e conseguirmos focar na prova ali. Então, isso seria muito um imediatismo, né? A gente precisa de imediato que essa prova dê certo, que o candidato ao lado dê errado, né? Porque a gente sempre acha que se o outro passar na frente é porque a gente não foi bem. E na verdade não foi bem ou porque ele foi melhor que a gente. Então a gente tem que olhar um pouquinho pra gente também e falar, tipo, ok, essa prova é minha, então não tem concorrência, né? Segundo parágrafo. Em Amor Líquido, o sociólogo polonês, não sei falar o nome dele, discorre sobre a fragilidade e superficialidade efêmera dos relacionamentos humanos. Para ele, em um mundo que se molda facilmente, pois vive em constante transformação, os laços humanos estão cada vez mais frouxos e insólidos. De fato, a sociedade pós-moderna está cada vez mais mecânica, mais indiferente e menos humana. Se antes a amizade prevalecia, hoje se enaltece o dinheiro. Se antes o sexo coroava o amor, hoje encontram-se praticamente desvinculados. Isso, no entanto, não acontece impunemente. O respeito e a consideração com o outro a partir disso já nascem desconfigurados ao passado e os individualismos e o egocentrismo começam a vigorar. Então, aqui a gente vai. Não é muito meu foco de interesse a gente falar do contexto do texto mesmo. Queria estar falando mais para vocês que vocês vê que foi um tema sociólogo, né? Um pouco pro lado da filosofia também, e ele trouxe um pensamento de um sociólogo, ou seja, ele foi buscar e ele percebeu que sim, esse tema já tinha sido falado no, no passado, então a gente tem que utilizar então o passado. Então, se já foi falado pelo passado, a gente pega o passado e utiliza como base. Então, ele trouxe aqui e falou um pouquinho, né? Então, quando o aparecimento de temas como esse, a gente tem que sim citar vários sociólogos, vários filósofos, a gente tem sim se basear nisso, porque a partir do momento que a gente não fala, não cita essas pessoas, esses pensadores,
a gente torna aquilo como algo nosso, como algum pensamento muito nosso. E no caso de temas sociólogos, não é exatamente isso que a gente quer que aconteça numa totalidade. A gente quer que aconteça, sim, de forma parcial, para que possa ser demonstrado o seu posicionamento em relação ao tema, só que, no entanto, você tem que dar uma força pro seu, pro seu posicionamento. E a citação de vários sociólogos vai reforçar, sim, o seu pensamento. Então, aqui ele colocou que existe, sim, né, uma fragilidade, uma superficialidade dos relacionamentos humanos, né? E que o individualismo e o egocentrismo começaram a vigorar, né? Isso agora, no mundo contemporâneo, né? E seria interessante também ele utilizar também, às vezes, para falar que no passado não tinha muito isso, dessa competição a todo momento, a todo custo, de uma forma total, né? E que até mesmo que esse era muito mais prezado o ser do que o ter. Hoje em dia, o ter parece que é muito mais viável, não é mesmo? Então, a gente tem que tomar certos cuidados com isso, para que não fique tão pessoal, tão um pensamento só nosso, porque quando a gente fala de temas sociólogos e a gente coloca algo que a gente pensou, é algo nosso, é algo individual, é algo totalmente que nós pensamos. E através de citações, a gente embasa, a gente dá força para aquilo, porque a gente vai mostrar que não é apenas um pensamento nosso, é apenas um pensamento e de outras pessoas, de pessoas estudadas que estudam a sociedade como um todo. Tá certo? Tá ok? Vou estar passando então agora para o nosso temas filosóficos. De que forma que a gente vai trabalhar então em temas filosóficos? Eu sei que é um pouquinho difícil, é um pouquinho complicado a gente trabalhar com esse tipo de tema, mas vocês vão entender conforme o decorrer das ações aí, como que dá para ver as diferenças. Então, nos temas filosóficos, algumas vezes as propostas de redação dos vestibulares que enfrentamos nos trazem questões acerca de traços filosóficos da vida humana, que geralmente trazem reflexos sobre comportamentos individuais e sentimentos. Então, um exemplo. Na atualidade, somos ensinados a viver o amor de forma saudável, né, escrever o trabalho e inspiração. Isso foram temas da Unesp de 2012. Então ele vai falar agora de sentimentos, né? Então isso é filosófico, porque não tem como a gente colocar no concreto. Como é que a gente coloca o amor de uma forma concreta, palpável? Às vezes isso é um pouco impossível, né? Até explicar o amor é impossível, né? A gente não consegue fazer isso. Então, o tema filosófico é exatamente isso. É uma coisa que você não vai conseguir explicar na totalidade, mas você consegue trazer para o concreto, trazer para a realidade, baseado em citações e argumentos e exemplos sobre aquilo e fortalecer o seu pensamento sobre aquilo. Então, tente não ficar apenas nas abstrações. Trate o tema de forma concreta, com exemplos e crítica, fugindo do senso comum. Porque acontece, se você trabalha com o tema apenas com a parte abstrata dele, você entra no senso comum. Porque se eu pegar e falar que o amor é bom, o amor é bonito, isso muitas pessoas vão concordar. Então a gente entra num senso comum. Agora, a questão é, por que que o amor é bom? Por que que o amor é bonito? É isso que a gente tem que trazer para nossa realidade, para o concreto. E trabalhar. Ah, o amor é bonito porque une duas pessoas. O amor é bonito porque mantém a família junta. O amor é forte, talvez, porque ele faz com que as pessoas é, façam coisas por outras pessoas inimagináveis. Então, a gente tem que estar trazendo para o concreto, que possa ser palpável e aí que fique mais fácil vocês estar escrevendo a redação de vocês. E novamente a gente vai ter algumas perguntinhas que a gente vai estar fazendo ao tema,
ou até mesmo aos textos de apoio. Então, a primeira, como o homem moderno se comporta em relação ao tema. Então, se a gente vai falar de amor, como é que o homem moderno se comporta em relação ao amor? Hoje em dia, o homem sabe se amar? Hoje em dia, o homem sabe amar, né? E se ele sabe, de que forma que é isso? Segunda questão. Por que o homem moderno vê esse aspecto dessa forma? Quais as causas e as consequências dessa abordagem? Eu falando do amor novamente. Por que que o homem moderno vê o amor como algo bom? Sabe? Qual que é a causa, qual que é a consequência que fez com que o homem concluísse que o amor é bom? E se o amor é ruim, qual a causa e a consequência que fez com que o homem concluísse que o amor é ruim? Pergunta 3. Sempre foi assim ou em outras épocas isso foi diferente? Como esse aspecto é abordado em outras culturas? E na civilização ocidental? Isso é um consenso? Aqui é obviamente que não é um consenso, nem tudo é um consenso. Acredito que nada na nossa vida é um consenso, e existem outros lados também. Então, aqui a gente utiliza nossa bagagem histórica, científica, para poder estar falando um pouquinho mais do tema. Trata-se, quarta pergunta, trata-se de algo benéfico ou maléfico sob algum aspecto? E aí? O amor é bom? O amor é ruim? E por que que é? Quinta pergunta, é possível ou é necessário que se mude? Novamente, o amor é necessário mudar? É necessário mudar? É possível uma mudança? Né? Às vezes a gente pega esse falando que as pessoas não mudam por amor, né? Mas o amor muda as pessoas. Então a gente tem que tomar um cuidado e sempre trazer para o concreto. Como o tema é abordado pela filosofia e pelas artes? Essa é a pergunta 6. Então, novamente, alguém já falou desse tema? Se ele já falou, que forma que ele falou desse tema? Será que eu posso trazer algum conceito? Pelas artes, por exemplo? Tem algum livro, alguma coisa que fala de amor ou de traição que possa mostrar que o amor foi ruim ou o amor foi bom? Com certeza tem, então utilize. Pergunta 7. Existem exemplos concretos atuais que demonstrem este comportamento ou aspecto? Quais são eles? E aí? Qual que é um exemplo concreto do amor? Um exemplo concreto do amor vai ser o casamento, por exemplo? Ou vai ser simplesmente você se juntar com seu amor, sua vida e ir morar junto? Ou é o amor de um pai que salva a vida de uma criança? Então, tragam para exemplos concretos. Às vezes eu fico falando aqui, parece um pouco banal ou um pouco simples demais os nossos exemplos. E na verdade é exatamente isso que eles querem ouvir de vocês, o simples, eles não querem nada muito específico, tá ok? Eu vou estar trazendo aqui novamente um exemplo agora de um tema filosófico. E acho que esse tema é da FUVEST de 2010, já é bem antigo já. E eles pedem para que a as os candidatos escolham entre algumas das possibilidades, né, que foram dadas a eles, ou seja, pessoas, fatos, livros, instituições ou situações. E eles pedem para que eles tragam isso para o concreto. E aqui a gente vai ver que ele trouxe o concreto às pessoas e algumas também situações. Então, o título, a imagem como o seu próprio objeto. A construção de imagens de situações não é um fenômeno atual, mas uma forma de compreensão que adquiriu outras dimensões ao longo do seu emprego. A representação abrange de divindades a conceitos científicos, partindo do anseio humano de conferir maior concretude e suas idealizações. Na filosofia platônica, esta tangibilidade é toda construída pela percepção inexata dos sentimentos, afirmando que os homens lidam cotidianamente com menor representações do real.
Muita dessa linha de pensamento se sustém em debates contemporâneos. Durante o século XX, com avanços da ciência e tecnologia, os paradigmas da tangível e do concreto começam a ser postos em questão, sobre outras perspectivas. A pintura do artista René Magritte é um exemplo contundente da pertinência de tais questionamentos. Seus quadros exploram os absurdos da representação e a incongruência em torná-los como fatos. A indistinção entre o símbolo e o real, entre o nome e o signo, e as situações improváveis, porém concebíveis, mostram o quanto a representação substitui o que se tem como realidade. Como Foucault pontua acerca do celebre quadro do Cachimbo de Magritte, assume-se um, assume-se aquela imagem adquire as proporções do real, como objetivo idealizado que vem a ser de forma de todos os cachimbos. Eu vou parar por aqui, esse texto é um pouquinho muito longo, mas aqui a gente já consegue identificar que ele conseguiu trazer as questões de pessoas e situações para o concreto. De que forma? Ele utilizou então a filosofia platônica para poder falar um pouquinho e trouxe também exemplo e falou que agora no século XX está totalmente diferente, né? E agora a gente está no século XXI, está mais diferente ainda. E ele trouxe também uma pintura do artista René, né? Além disso, ele fala não só da pintura do artista René, ele fala que o artista quis representar com aquela pintura, mas ele também traz também o que o Foucault disse dessa pintura também, né? Então, a utilização de citações, de exemplos, é muito recorrente e vai ser grande. O texto às vezes vai ficar parecendo um pouco informativo demais. Vocês vão sempre notar isso, que o texto parece que ficou muito informativo. Mas na verdade não. Na verdade esse movimento que a gente fez de trazer do abstrato para o concreto. E trazendo do abstrato para o concreto, utilizar a filosofia, utilizar a arte, é o meio mais fácil para que chegue nisso, né? Então, que vocês tentem aí fazer algumas coisinhas. Bom, na minha última aula, acho que há 15 ou 20 dias atrás, eu trouxe para vocês um tema e falei que eu ia trazer também uma redação exemplar que foi escrita aí por um aluno aí, eu não preciso falar o nome no momento, mas eu gostaria de estar lendo para vocês, porque eu percebi que houve uma dificuldade de vocês entenderem do que era para fazer nesse tema, né? Então, assim, esse texto aqui não especifica muito, tem outros textos que especificam um pouquinho mais em relação à família contemporânea, mas eu gostaria de trazer para vocês que ele conseguiu dar o geral e conseguiu também especificar em alguns pontos. Então eu vou ler como um todo e depois a gente faz o comentário, tá? Assunto de família. Pluralidade. Esta é uma boa palavra para definir o panorama da realidade das famílias brasileiras atuais. Mães solteiras, casais homoafetivos, filhos biológicos e adotivos são algumas peças no retrato da família do Brasil. Apesar de ainda sofrerem muito preconceito com essas novas configurações, já avançaram bastante e hoje têm alguns direitos civis garantidos. Entretanto, a discussão não está nem perto do fim. Afinal, essas novas famílias devem legitimadas e reconhecidas, assim como todas as outras, sem prejuízo de intimidade, como consta no artigo 5º da Constituição Federal. Não obstante as normas gerais surgem com seus pensamentos mais críticos, o conservadorismo ainda está cristalizado em nossa sociedade. Crianças pertencentes a famílias não convencionais naturalizam o preconceito que sofrem. A violência verbal e física contra pessoas LGBTS reconhecia os noticiários
e uma das inúmeras consequências disso é o medo de adotar. A hostilidade também é comum quando se trata de mães solteiras, que além de terem que dar conta da criação dos filhos, enfrentam a discriminação velada ou não por trás de outros olhos. Deste modo, a triste realidade é que o modelo pai, mães e filho tem como tradicional e tem tido como tradicional é privilegiado em detrimento dos outros. A acepção de novos modelos familiares podem colaborar para resolver outros problemas sociais. Quanto menos casais do mesmo sexo sofrem preconceito por terem adotado um menor, mais incentivados as outras pessoas vão se sentir para pensarem no assunto, o que pode acarretar na diminuição do número de crianças em abrigos. Antigamente, mulheres divorciadas estavam destinadas à solidão, pois não eram socialmente aceitas, apesar de ainda sofrerem preconceitos. Hoje, quantos casos não há de mulheres independentes e ou chefes de família? É evidente que a estrada rumo ao espaço para a pluralidade é repleta de obstáculos construídos pelo patriarcalismo institucionalizado. Portanto, fica explícita a necessidade do avanço nas discussões sobre representatividade familiar, pois os modelos mais contemporâneos são, na verdade, invisibilizados. A causa é de cunho educacional, devendo ser debatida em todos os estamentos da sociedade. O governo deve criar meios de punição mais eficazes, que incentivar campanhas didáticas. A escola é a segunda experiência social do indivíduo, ficando atrás apenas da família. Por isso, promover a discussão com a comunidade escolar e o compromisso com a conscientização são seus direitos de casa. Enquanto as novas configurações continuarem a ser rechaçadas, nunca serão representadas nem respeitadas como devem ser. Então aqui ele falou um modo geral, falou de mães solteiras, casais homoafetivos, né? E falou principalmente, o que está no principal, e a gente pega como tese do texto dele, é a parte de adoção de crianças. Então ele fala da adoção de crianças por LGBT e fala também da adoção de crianças por mães solteiras também, ou por outras pessoas. Então ele fala que quanto maior for feito, né, quanto menos preconceito as pessoas sofrerem por adotarem crianças, mais casais irão adotar, né, independente do sexo. Né? Aqui ele trouxe especificamente sobre o sexo homoafetivo, mas independentemente do sexo, tá ok? Ele traz também alguns problemas, né? Que fala que muito se deve à educação, que é falha, e também traz as soluções, né? Que ele colocou que a solução, então, é trabalhar um pouquinho com campanhas que incentivem, né? E também fala da escola, da importância da escola, que é nada mais, nada menos que a segunda experiência social do indivíduo que fica atrás apenas da família. Então, para vocês entenderem um pouquinho que não é muito difícil de estar fazendo em relação a esse tema, é, eu acredito que tenham ficado várias lacunas, várias dúvidas em relação aos temas sociopolíticos e familiar. Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho e não vou estar passando tempo de redação agora para vocês. É realmente um tempo para vocês estarem descansando. E acredito ainda que com a entrada de novos alunos aí seja um bom período para vocês aproveitarem para estar fazendo as redações antigas. Aqueles que não fizeram ainda podem estar fazendo e mandando no e-mail. Só avisar a gente no WhatsApp mesmo, para a gente estar atento, porque nem sempre a gente está conectado ao e-mail. Pode ser que alguns e-mails se percam por lá. Sobre a correção das redações de A Família Contemporânea, eu ainda não realizei, não ainda iniciei. Vou estar iniciando agora no fim dessa semana, após eu fechar alguns trabalhos da faculdade mesmo. E aqueles que ainda não enviaram, fiquem à vontade, podem estar enviando também, podem entrar em contato comigo no WhatsApp, me chamar lá no grupo também.
eu dou aqui a serviço de vocês, tá ok? Bom, então é isso. Agradeço a atenção de todos. Uma aula bem rápida, como eu sempre costumo fazer, como eu sempre gosto de fazer, uma aula bem rapidinha mesmo, porque, como eu sempre digo, redação é prática, então vamos praticar. E é isso. Tenham uma boa fé, um bom tempo de férias aí para vocês. Espero vê-los depois. E é isso aí, gente. Muito obrigado e boa noite a todos.